apliquei isso na minha vida e tenho aplicado até hoje. Eu me lembro que eu estava na rede, na minha casa, e como Deus fala na rede. E Deus falou assim comigo: vai chegar um momento da sua vida, a vida de cada cristão, a vida de cada homem e mulher chamado por Deus, ele vai ter que fazer uma escolha: respeitabilidade ou unção. Ou você vai seguir Davi para a caverna, ou você vai procurar uma posição no palácio do Absalão. E essa é a primeira pergunta que eu te faço hoje. Para onde você está indo? Você está seguindo a unção, ou você está procurando uma posição? Não que a unção não te traga a posição. E a segunda coisa, Deus falou muito claro comigo: cada um de nós teremos que escolher se nós vamos ser uma sarça em chamas ou uma árvore de Natal. Fala para você: ou você é uma sarça em chamas ou uma árvore de Natal. Quando você vai para o livro de Êxodo, você vê que Deus usou uma sarça em chamas. E por que eu estou te falando isso hoje? Porque eu creio que a unção que Deus tem levantado do apóstolo Luiz é uma sarça em chamas, atraindo libertadores ao seu destino, ao seu chamado. Mas ou você vai ser uma sarça em chamas ou uma árvore de Natal? Eu perguntei: como assim, Deus? São duas árvores. Uma árvore é uma sarça, e a sarça ela não serve para dar fruto nem para dar sombra. Ela só servia para uma coisa: para queimar. A árvore de Natal ela é bonita, ela é enfeitada, mas ela é artificial. Ela tem luzes, ela tem presentes, mas a diferença é que uma sarça em chamas ela atrai libertadores, atrás de exercer o seu chamado. E uma árvore de Natal ela só atrai crianças atrás de receber presentes. A pergunta que eu te faço hoje é: por que você veio aqui? Nós não somos uma árvore de Natal. Aleluia! E a pergunta que eu te faço é: ou você será uma sarça em chamas ou uma árvore de Natal? A árvore de Natal atrai muita gente, mas são só crianças atrás de receber o seu presente. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai se propor a ser uma sarça. Não vai ter luz, não vai ter gelinho seco. Não vai ter nem promessa de presentes à sua volta. É uma geração que vai atrair libertadores ao seu chamado. Fica de pé no seu lugar. Essa conferência se chama Alinhamento e Avivamento. E nós cremos na porção que Deus libera em conferências. Porque quando nós estamos em conferência, nós estamos conferindo. E você veio aqui conferir. Amém? Diga assim comigo: eu vim aqui conferir para me alinhar. Amém? Vou chamar aqui o apóstolo Luiz. É uma honra, com muito zelo e carinho. Digo que é uma honra. Libera as tuas mãos sobre a vida dele. Fala assim comigo: Senhor, usa essa sarça para me alinhar. Eu me disponho a me alinhar hoje. Que o Senhor cresça e que Ele diminua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Pai do Senhor. Cumprimento umas 20 pessoas bonitas aí perto de você. Só os bonitos, tá, irmão? Diga que bom que você está aqui. Glória a Deus. Bom demais estar aqui, irmãos. Somos felizes porque podemos participar do que o Senhor está fazendo. Como disse o
pastor Urias, estamos aqui para conferir o que Deus está fazendo. E uma coisa que eu tenho pensado nesses dias é que o túmulo está vazio, mas o trono não. Amém? Ele ainda está no trono e Ele tem tudo sob controle. E uma das coisas que me faz ter esperança é o controle de Deus, é saber que Deus está no controle. Mas pastor, Deus tem tudo sob o governo, irmão. E eu não estou aqui para criar nada, eu estou aqui para cumprir um propósito. Amém? O meu trabalho é cumprir o que Ele disse e faz. O meu trabalho é cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Nosso trabalho é cumprir o que Deus está fazendo. Se você ler os primeiros capítulos de Mateus, você vai ver: e Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito. E depois foi com seu pai levado para o Egito para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E depois foi habitar em Nazaré para que se cumprisse. Sempre Jesus andou no cumprimento das Escrituras. Amém? Ele andou no cumprimento. E quando alguém não entendia o que estava acontecendo, ele disse: você é muito nécio, você não entendeu. Será que você não leu sobre mim nas Escrituras? As Escrituras falam ao meu respeito. As coisas que Deus tem feito nesses dias, irmãos, tem alinhado a igreja. Eu acredito assim que a igreja está entrando num lugar de maturidade. Amém? Deus nesses dias, o que nos trouxe até aqui a gente veio caminhando, foi ferindo a rocha, saiu água, mas saiu bem na marra, bem na força. Amém? Mas nesses dias o Senhor requer maturidade da gente. Maturidade. E às vezes esses dias eu estava lá em Itajaí, a gente estava ministrando e alguém me perguntou assim: pastor, o senhor percebeu que parece que as pessoas não caem mais na unção? O que está acontecendo? De que agora Deus está derrubando a gente por dentro. Deus está quebrando os nossos conceitos, resgatando os nossos princípios, restaurando os nossos valores. Amém, irmão? Esse pastor vai não cair mais na unção, agora eu me jogo. Eu estou aqui naquele negócio: se Deus não me derruba, eu me jogo. Aleluia. Porque nós estamos sendo alinhados por dentro. Há uma diretiva de Deus para esses dias de alinhamento sobre nós. Amém, irmãos? A gente foi ferindo a rocha, mas Moisés, agora chega, agora você não vai mais ferir a rocha. Você tem que entrar no lugar de maturidade e entender o que eu falei é para você, é verdade. Amém? Você não precisa mais pedir confirmação, você não precisa mais consultar A, B ou C, você precisa ler e crer e praticar. Aleluia. As Escrituras nunca vão ficar tão vivas para a gente enquanto a gente não ter esse entendimento, essa consciência da presença. Enquanto nós não tivermos uma consciência da presença, nós não temos uma conduta santificada. Nós precisamos ter uma consciência da presença, que Deus está aqui agora. Então eu não posso tratá-lo na terceira pessoa, Ele está aqui agora. Amém? Ele está comigo aqui. Aleluia. Aleluia. E às vezes até as nossas canções denunciam as nossas fraquezas. As nossas canções denunciam uma igreja na alma. A gente tem prazer muitas vezes de exaltar a dor, né? Parece que as canções que mais vendem no mercado gospel são aquelas que exaltam a dor das pessoas, não aquelas que cantam para Ele, aquelas que cantam na vertical para Ele. A gente tem prazer e as canções denunciam que nós estamos na alma, irmãos. Esses dias nós não vamos mais poder andar assim. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde Deus quer nos levar, uma igreja madura. Amém? Não uma igreja criança, uma igreja que corre atrás de coisas, né? A igreja das coisas é a igreja do deserto. Nós já estamos no lugar. Amém? Amém? Está consumado. Pronto. Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Então eu não careço mais ir na igreja fazer uma campanha para ser abençoado. Amém? Eu preciso entender quem eu sou no corpo de Cristo. Eu preciso entender e me reposicionar naquilo que eu sou no corpo de Cristo. Só filhos vão entender isso. Amém? Nós precisamos perder essa cabeça evangeliquez e entrar numa cabeça de herança. Agora nós temos dificuldade de celebrar a herança, porque a gente tem dificuldade de celebrar coisas que não nos custou nada. A gente parece que só tem valor para a gente aquilo que nos custou alguma coisa. Por isso que a gente tem dificuldade de celebrar a salvação, porque foi de graça. A gente não fez nada? Não, então não quero. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. A gente tem dificuldade de celebrar a herança. Agora a herança não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você é filho, por isso você é herdeiro.
Aleluia. Louvado seja Deus. Herança não tem a ver com o que você faz. Você não é herdeiro porque fez alguma coisa. Você é herdeiro porque nasceu. Nasceu, vai herdar. E Deus está reposicionando a sua igreja em algumas instâncias. A gente está entendendo algumas coisas. E parece que os sentimentos foram indo embora. Eu não quero aqui anular a alma, porque a alma ela é bem-aventurada também. Ela precisa ser curada. Agora, ela não pode dirigir as coisas porque ela está no processo de cura. Amém? Quem tem que dirigir a gente é o nosso espírito. Aleluia. Então nós vamos ter que escolher: ou nós vamos ser fiéis aos sentimentos ou à aliança. Porque os sentimentos não sustentam a aliança, mas a aliança sustenta os sentimentos. Nós vamos ter que decidir nesses dias a quem nós vamos ser fiel: aos sentimentos ou à aliança que nós temos com Deus. Porque tem dia que você não vai sentir nada, mas Ele está ali. Amém? Está ali selando o que Ele disse que faria. E eu louvo a Deus, porque o trono não está vazio, Ele está no governo. Aleluia. Ele está no governo. João, se alguns historiadores estão certos, João foi o último apóstolo a morrer. Como a gente diz lá no Brasil, João não morreu de morte matada, morreu de morte morrida, né? João não foi martirizado, foi o único apóstolo que não foi martirizado. Alguns historiadores dizem que João não morria, simplesmente o cara não morria. De matar ele, não morria. Morreu de morte natural. Ele foi o único apóstolo que foi até a cruz. Ele assistiu à crucificação. E para ele Deus revelou o Apocalipse. Para ele o Senhor João entendeu muito sobre amor. E entendeu, Deus revelou coisas para João que não aconteceram ainda. Porque enquanto eu não tiver uma revelação do Calvário, eu não vou ter uma revelação do futuro. Eu não vou ter uma revelação daquilo que está por vir, daquilo que é vindouro. Amém? E eu estou sempre trabalhando para tentar modificar algumas coisas. Às vezes a gente diz: irmãos, Deus está com pressa. Irmão, Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado, querido. Deus está preciso no seu horário. Glória a Deus. Aleluia. Quem está atrasado é a igreja de entender o que Deus está fazendo. Deus está com pressa. Ele não está com pressa. Ele está até esperando. Quando é que eles vão entender o que eu estou dizendo? Quando é que eles vão se alinhar com aquilo que eu estou fazendo? Deus não está com pressa. Tire essa palavra do seu vocabulário. Ele é sucinto e preciso. Ele está exatamente aonde precisa estar. Está acontecendo exatamente tudo que tem que acontecer. Mas pastor, esse caos, Mateus 24 está se cumprindo, meu irmão. E nós estamos aqui para ver as escrituras se cumprir. Aleluia. Você era para ler as escrituras e dizer yes. Aleluia. Nós estamos vivendo o cumprimento de todas as coisas. Deus não está atrasado. Deus não está perdido. Deus não improvisa. Ele está exatamente onde precisa estar. Pastor, mas esse caos, essa luta, essa glória, essa dificuldade. Isaías 26, 9 diz, ou 11, está na Bíblia. Diz que quando vem juízo sobre a terra, os moradores da terra vão conhecer a justiça. Enquanto Deus não despejar juízo, a gente não vai conhecer o que é justiça de Deus. Nós precisamos entender isso. João, ele foi o último apóstolo a morrer. Se ele foi o último apóstolo a morrer, então ele viu coisas. Ele soube que os apóstolos todos foram martirizados. Ele viu a decadência da igreja. Ele viu que aquilo tudo que eles começaram a fazer parece que se perdeu no caminho. João escreve sobre as 7 igrejas. Igrejas que perdem o amor, igreja que se torna fraca. E é interessante que a igreja que pensa que é rica, Deus diz: tu és pobre. E a igreja que pensa que é pobre, Deus diz: tu és rica. Que paradoxo, né?
Ele tem contato com a igreja fraca, a igreja que se torna mundana, depois a igreja que se torna profana. Aí chega em Sardes, ela morre. Aí chega em Laodiceia, ou melhor, em Filadélfia, o Senhor diz: eu vou deixar uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Foi aquele tempo dos reformadores, em 1500. Depois de 1900 veio a era dos pentecostais, 1970, 80 dos carismáticos, e agora nós estamos entrando para cumprimento, irmão, de uma era apostólica, de uma igreja profética, não patética. Agora nós não podemos anular o que aconteceu até aqui. Um movimento sempre vai rejeitando o outro. Não, nós temos que entender que o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente. Deus está virando uma chave, está mudando a estação, e quando muda a estação tem que mudar de roupa. Aleluia. Isso é uma igreja profética. Ela anda à luz das Escrituras. Ela entende que os movimentos do céu é que direcionam, que dão as diretivas de Deus para ela trabalhar. Então não vamos mais dar nome novo para práticas velhas. A gente precisa entrar naquilo que Deus está fazendo. João viu que a igreja se perdeu. O Senhor disse: eu deixo uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. E aí, quando termina o estágio da igreja na terra em Laodiceia, Jesus diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Estou abrindo a porta, eu cearei contigo e tu comigo. João viu que a porta que Jesus deixou aberta em Filadélfia, em Laodiceia, ela foi fechada pela própria igreja. E aí, ainda bem que Apocalipse não acaba no capítulo 3. No capítulo 4, João está ali e ele diz: e depois disto, eu olhei para o céu e vi uma porta aberta, e uma voz, como a primeira voz que eu ouvi desde o princípio, que me dizia: João, sobe aqui, e eu vou te mostrar o que vai acontecer. E João subiu, e ele subiu e começou a ver o movimento dos 24 anciões, dos 4 seres viventes. E ele entrou em pânico, porque ele viu que havia um juízo preparado sobre a terra, havia coisas que viriam sobre a terra, e ele dizia: meu Deus, e ninguém é digno de abrir o livro, e de guardar os selos, e de liberar os selos. E alguém disse: João, fica tranquilo aí, cara, tem um aqui que é digno de abrir o livro. E aí João começa a ver, porque na perspectiva da terra você não tem esperança na igreja. Na perspectiva da terra você vê uma igreja que pensa que é rica, que pensa que não lhe falta nada, mas é miserável, cega, pobre e nua. E eu não vim aqui falar mal da igreja, porque eu amo a igreja, eu sou a igreja. Mas na perspectiva do céu, quando João sobe, ele vê a igreja com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo. Ele viu que Babilônia vai cair, ele viu que a noiva está se ataviando com atos de justiça, que são os linhos finos. Há esperança para a árvore, irmãos. Eu vim aqui trazer esperança para você e dizer: ame a igreja. Jesus vai pegar a sua igreja e vai pegar o que é dele. Aleluia, aleluia. Tem esperança aqui nessa noite. Eu vim dizer para você: tenha esperança na igreja. Esses não são dias de protestar, são dias de proclamar. Aleluia. Nós herdamos lá de 1500, né, a era dos protestantes. Nós somos desses dias proclamantes. Não vamos mais diagnosticar a igreja. A gente já está cheio de diagnóstico. Nós precisamos de alguém que traga soluções, de alguém que pega a igreja pela mão e diga: vai por aqui. Amém. Só quem pode fazer isso são quem tem uma mentalidade profética, que entende que está aqui para cumprir algo, não para criar algo. Aleluia. Nós estamos aqui para cumprir o que fora dito, cumprir o que está escrito. Salmo 139, verso 16: no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. E nós estamos aqui para cumprir esse propósito. Aleluia. Fica de pé comigo, por favor. Pega na mão de quem está do seu lado, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abba, nós nos colocamos diante de ti nessa noite,
E nós estamos aqui entendendo que o Senhor quer um novo tempo para nós. Por que novo? Porque estamos entendendo coisas novas que não entendíamos antes. Obrigado, Abba, obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com toda sorte de bênção. Obrigado por nos aperfeiçoar neste tempo. Obrigado por abrir a nossa mente e colocar em nós verdades tão explícitas, Senhor, tão diretiva, tão direcionada, Senhor, que a gente não entendia antes. Parece que as coisas ficaram mais claras para nós, Senhor. Obrigado pela clareza do Senhor. Senhor, nós não queremos decepcionar o Senhor, desapontar o Senhor. Nos dá sabedoria para fazer a Tua vontade, para andar naquilo que o Senhor deseja, para fazer o que o Senhor quer, Pai, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós queremos, é isso que nós sonhamos, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória sobre nós. Leva o nosso coração para dentro de Ti, Senhor. Nos refaz, Senhor. Faz a gente de novo, faz a gente melhor. Deixa a gente ter contato, Senhor, com o Teu coração e ver o que o Senhor está dizendo nesses dias. Nós queremos nos esconder em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nesses 2 dias que vamos estar aqui, que pessoas sejam transformadas, que nós sejamos transformados, que a Tua glória que está em nós, Senhor, venha cada vez mais revelar o Senhor. Entendemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda o nosso coração, guarda os nossos filhos em casa, guarda as nossas netas, guarde tudo que leva nosso nome, nosso sobrenome, está guardado pelo Senhor e protegido. Que nenhuma arma forjada, Senhor Deus, prosperará. Nós declaramos que se por um caminho vier o diabo, por 7 caminhos ele fugirá. Nós declaramos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda a artimanha do inferno para parar aquilo que o Senhor está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Nós pisamos firme na Flórida, pisamos firme e viemos tomar o que é Teu aqui. Viemos tomar os espaços vazios, dominar e amarrar o valente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Declaramos vida aonde não há vida, declaramos cura, milagre aonde não tem poder, aonde não tem milagre. Submetemos o nosso coração ao Teu e declaramos: Satanás, recua enquanto você tem tempo, em nome de Jesus. Tomamos posse, Senhor, dominamos, porque para isso fomos criados, para dominar sobre territórios, dominar sobre coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Tome o seu lugar, por favor. Pegue a sua Bíblia. Está comigo a minha esposa, a Iraci. Fica de pé, amor. Aprecie com moderação. Aleluia. Somos casados há 29 anos. Temos 4 filhos, 5 netas, um cachorro, uma calopsita e uma tartaruga. Aleluia. Isso é nosso, o resto está nos sendo acrescentado. Amém? Estamos felizes de fazer a obra do Senhor e não estamos cansados da obra. E quando nos cansamos, entendemos que em algum lugar a gente perdeu a obra de Deus de vista. Porque a bênção do Senhor enriquece, irmãos, e não acrescenta dores. Amém? Se a obra de Deus, a obra de Deus não cansa a gente, o que cansa é a nossa obra. A igreja que perdeu o primeiro amor, lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, ele diz: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Ela fazia a obra e fazia um trabalho. Tem coisas que Deus mandou você fazer, tem coisas que Deus não mandou você fazer. E aí você faz, e é isso que vai cansando você, e a gente chama isso de obra de Deus. Deus diz: isso não é a minha obra, não, isso é a sua obra. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 3. Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E vamos começar aqui para ver o que dá. Com essa mentalidade, irmão, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Deus ainda governa. Ele governa sobre a sua palavra. Amém? Por acaso virá algum mal na terra? Miqueias diz que o Senhor não tem enviado.
Por acaso acontecerá alguma coisa que não sucedeu no Senhor? Por acaso o leão rugirá se não tiver achado a presa? Por acaso tocará a trombeta sem que alguém se prepare para a batalha? Deus não perdeu o controle, irmão. Ele ainda é o piloto disso tudo. E nós estamos felizes porque nós vamos passar o que temos que passar para aprender o que temos que aprender. Você pede um milagre, Deus dá um ensino. É um negócio extraordinário. Se Deus der só um milagre, você não aprende nada. Amém? Vai viver a vida toda como pedindo. Aleluia. Marcos capítulo 3, versículo 20 diz assim: então Jesus entrou numa casa, afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer. Versículo 21. Quando os seus ouviram isto, saíram para prender, pois diziam: está fora de si. Quem é que queria prender? Os seus. Aleluia. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Assim, Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se a casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem o seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrá-lo. Então saqueará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de eterno pecado. Jesus disse isso porque alguns afirmavam estar possesso de espíritos imundos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei balançado. E Deus compartilhou algumas coisas no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Jesus era tão impetuoso no que ele fazia, tão firme, tão comprometido com o que dizia e fazia, que as pessoas estavam confundindo, dizendo: esse cara está endemoniado. Eles achavam que ele estava endemoniado, porque fugia do padrão o que Jesus estava fazendo. Ele estava tão comprometido, tão aguçado com o que ele fazia, que as pessoas traduziam, os seus, não eram os de fora, os seus que estavam perto dele, estavam dizendo: ele está fora de si. Eu não sei se você já teve experiência de fazer alguma coisa que as pessoas acharam que você está fora de si. Eu me lembro lá no meu van em Itajaí, uma vez em 2003, 2004, não sei se ainda se lembra disso, deve lembrar. Eu estava pregando naquela época, assim que começou o ministério, em 2001. Eu pregava para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Eu fazia culto, fazia vigília, eu fazia oferta, eu abria o culto, eu fechava a igreja. Era nós, eu, ela e as crianças. A gente começou assim. Eu não esperei ninguém dar um microfone para mim ser usado por Deus. Eu não esperei ninguém me dar uma oportunidade. Eu não esperei ninguém me dar alguma coisa para me fazer alguma coisa para Deus. Nós precisamos discernir isso nesses dias. E aí nós fomos para a obra e Deus nos chamou e fomos todo mundo. E eu me lembro que eu estava pregando, era uma noite de quarta-feira. Entrou uma menina com a mãe dela na cadeira de roda. Aquele dia eu estava tão doido assim, irmão. Eu acho que estava meio possuído. Eu acho que eu estava. E aí, no meio do culto assim, eu parei de pregar. Eu estava falando sobre Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que vos sara, Jeová Rafá. E aí aquela menina entrou de cadeira de roda com a mãe. E a gente... Foi um tempo assim que nós experimentamos muitos milagres. E graças a Deus estamos começando a experimentar de novo nesses dias. E aquela menina veio, deitou assim. Eu disse: pega essa menina da cadeira. Botaram ela deitada no altar. Eu peguei um vidro de óleo que tinha e despejei em cima dela. Ela fazia assim:
A menina tinha síndrome de Guillain-Barré, uma enfermidade que vai atrofiando os nervos e vai comprimindo os órgãos e vai matando as pessoas aos poucos. Não tem cura. E ela toda atrofiadinha na cadeira. E eu peguei aquele óleo e joguei em cima dela e comecei a gritar. E peguei ela, os braços e apertava as juntas, apertava de ela chorar, de gritar. E aí os obreiros se assustaram, um segurou na minha musical, o apóstolo disse: tira a mão de mim. E eu fiquei fora de si. Eu falo para você, em nome de Jesus, o Senhor está aqui, Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu fiquei fora de mim. Eu comecei a apertar as juntas dela e puxar os dedos. E de repente, assim, depois de uns 20 minutos, jogando o óleo e apertando, põe ela de pé. A mãe dela disse: ela não fica, ele disse: põe ela de pé. Você já viu que quando você era mais doido acontecia mais coisas? Você não tinha medo da reputação. Você não tinha medo que alguém estava filmando e depois você ia pagar mico na internet. Botaram de pé, ela ficou de pezinho. E ela saiu andando. E ela foi embora, a mãe dela foi botar ela na cadeira e disse: joga essa cadeira fora, não põe mais ela aí. Levaram ela no carro para casa. No domingo ela veio andando perfeitamente na igreja. Isso foi em 2004, irmãos. Hoje ela era casada, tem filhos. Depois uma junta médica lá de Curitiba quis estudar ela para saber o que aconteceu, porque essa enfermidade não tem cura. E quando eu li esse texto, eu me lembrei daqueles dias. Eu me lembrei. Tem coisas que você precisa ficar fora de si. Você precisa perder a sua vida. Aleluia. Você precisa perder a sua vida para entrar no lugar no Senhor. O problema é que nós corremos para a igreja pela nossa vida, não pela vida dos outros. Nós corremos para a igreja para Deus transformar a nossa vida. Irmãos, nós lá no Mevan a gente faz restauração, a gente faz cura interior. Nós temos uma equipe forte, temos um seminário chamado Casa do Oleiro, que cuida de gente doente na alma. Mas tem gente, irmão, que já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior. Tem gente que todo mês tem que passar uma sessão de cura interior, porque não entendeu que Cristo habita nela. Irmão, se você já não vive mais, é Cristo que vive em você, você não precisa mais de cura interior, filho. Você precisa se posicionar naquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa entrar num lugar de paixão, de perda, para a gente poder entender. O problema é esse, a gente quer entender para depois fazer. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 3, ele disse: eu oro para que vocês compreendam com todos os santos qual seja a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês compreendam. Compreender é melhor do que entender, porque compreender é se comprometer sem entender. Compreender é você se comprometer com algo sem ter entendido corretamente tudo. Mas eu estou comprometido com isso. Eu me comprometi com Jesus, eu não sabia nada, mas eu acreditei. O problema, irmãos, é que a gente acha que a igreja hoje ela ficou tão intelectual, que ela não dá mais vazão para a fé. Quando alguém cai, a gente diz: tem que cuidar, porque isso aí pode ser demônio. Se for demônio, vai ser liberto. Amém. Qualquer coisa sobrenatural que foge do nosso controle, a gente diz: tem que cuidar. Tem que cuidar. Não, irmão. Nós temos que acreditar em algumas coisas. A gente tem que voltar e acreditar em algumas coisas. A fé não compete com o entendimento. A igreja ficou tão entendida em algumas coisas, ficou burra na fé. Burra na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Ou seja, que o visível se fez pelo invisível. A fé não compete com o entendimento. A fé gera entendimento. Aleluia!
Aleluia. Você vai fazer coisas que você não está entendendo, mas você vai entender depois. Aleluia. É melhor você ir embora agora, porque Deus vai gerar isso na gente, irmão. Se eu fosse fazer tudo, se eu fosse ouvir todo mundo que disse: você não tem chamado, você não sabe pregar, você não tem cultura, pregador tem que ter postura. Se eu fosse ouvir todo mundo que me desanimou na fé, você tem que ouvir o que Deus falou no seu coração. Você tem que se comprometer com isso. E se vão chamar você de endemoniado ou de santo, não faz diferença, porque já não é mais você que vive. Você não vive mais para defender quem você é. Você não vive mais, você não tem direito. Hoje nós vimos conversando no carro, a gente estava conversando. Você sabe por que quando Abraão chamou Ló e disse: Ló, escolhe a terra? Sabe por que Abraão deixou Ló escolher? Porque Abraão não tinha escolha. Você não tem que escolher, você tem que fazer, meu filho. Quem não tem escolha, irmão, não fica mais tateando em algumas coisas, não. Você não tem escolha. Eu tenho um amigo que ele me ensinou uma coisa. Conversando com ele, ele falou isso, eu achei o máximo. E exatamente isso aconteceu comigo lá no Levan. Um dia alguém veio e disse: Pastor Luiz, eu vou sair da igreja. Eu digo: vai, irmão. Por quê? Porque eu não concordo. Eu digo: rapaz, eu também não concordo. Você vai? Vou sair. Eu disse: leva eu. Eu também vou sair. Eu quero sair também. Ele disse: não, mas o senhor não pode, o senhor é o pastor. Eu digo: ah, é bonito, você pode, eu não tenho escolha. Você está vendo? Como injusto comigo. Você vai, você tem, eu não tenho. Ele começou a rir. Você é doido? Eu disse: não, eu sou doido. Eu estou dizendo para você que eu não tenho opção. Ah, bonito, você tem opção. Então você bate aqui no meu gabinete e diz: estou indo embora. É bonito, você tem opção. Enquanto você tem opção, você não sabe quem você é, querido. Enquanto você tiver opção, você não sabe quem você é. Você só sabe quem você é. Você só sabe que Ele habita em você quando você não tem mais opção. É Ele que decide por você, não é mais você que decide. Aí eu entendi isso. Pronto, ele não foi embora, ficou lá. Eu disse: você quer fugir do problema? Me ajuda, fica aqui, me ajuda. Eu também não concordo. Ou você acha que Jesus quem foi que começou a igreja? Foi Jesus. Você acha que ele concorda com tudo? Jesus está doido para deixar a presidência, irmão. Jesus está doido para passar um cargo para alguém. Mas ele não tem opção. Ele disse: Pai, o que tu me deste, eu os amei até o fim. Eu não tenho opção. Eu devolvo a ti, Pai, o que tu me deste. São teus. O problema é que a gente faz as coisas enquanto elas são boas para a gente. A gente tem dificuldade de fazer coisas quando o beneficiado não somos nós. A gente tem dificuldade de fazer coisas para Deus quando não é a gente que é beneficiado por isso. Isso é evangelho, querido. Isso é igreja, isso é sacerdócio. Sacerdócio é tomar os lugares vazios, é tomar os ambientes vazios. E eu não vou entender o que é igreja se eu não entender o meu sacerdócio. Eu vou achar que igreja é aquele lugar que eu vou no domingo para o pastor orar por mim e eu ser abençoado a semana inteira. Eu vou achar que igreja é aquele lugar onde eu vou dar o meu dízimo, a minha oferta, onde eu vou lá sentar. Às vezes eu nem entendi o que foi dito, mas foi legal. A gente vai romanceando, relativizando algumas coisas e a gente não tem noção do que é igreja. Igreja é corpo. Aleluia. Igreja é movimento, é o céu na terra. Deus espera que a igreja compreenda, que cada um aqui compreenda o seu sacerdócio. E eu não vim do Brasil aqui romantizar, não. Não vim dizer Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar bênção. Não, eu vim dizer assim: morra. Você precisa morrer. Você precisa morrer para Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Se o grão de trigo cair na terra, sabe, um dia em João 12 os gregos quiseram ver Jesus. Aí André veio e disse para Jesus: olha, tem uns gregos aí querendo ver você. E
E os gregos eram o berço da sabedoria, o berço da intelectualidade. Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí você pensa assim nos versículos seguintes: Jesus vai abrir a Torá e vai dar um pau nesses caras. Aí Jesus diz assim: ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai lá, André, e diz para eles que se eles querem me ver, eles têm que morrer. Porque se eles não morrerem, eles não vão entender o que eu estou dizendo. Pastor, mas o culto não tem que ser racional. O culto é racional, mas não é um culto à razão, é um culto a Deus. Aleluia. E como é que você quer adorar um Deus com a sua razão? Os teus caminhos não são como os meus caminhos, os teus pensamentos não são como os meus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Aleluia! Quando eu entendi isso, irmão, parei de sofrer. Eu parei de tentar agradar. Eu parei de tentar procurar um lugar. E não adianta. Não tem nada que eu possa fazer que complete Deus. Não tem nada que eu possa fazer para que eu possa completar a Deus. Nada. Deus, Ele é completo por si mesmo. Ele é inteiro por si mesmo. Quando eu li esse texto, Jesus tão comprometido com o que Ele estava fazendo, que as pessoas dizem: cara, esse cara está fora de si, tem que orar por ele. Ele está doido. E Jesus disse: vocês não estão entendendo nada. Vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios por demônios. Vocês estão dizendo que na minha loucura eu estou me perdendo. Não. O problema é que alguns de vocês pedem sinais, outros buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Que é loucura, irmãos, que é doideira. Nós queremos ter uma igreja racional quando a gente vive uma fé irracional. Alguém nos procurou uma vez lá no Mevan e disse: pastor, a gente queria congregar aqui com vocês. Eles estavam vindo de outro ministério. Eu digo: amém, vamos orar. Como é que foi a saída de vocês? Não, a gente não entendeu que não era o tempo e tal. A gente veio, tá bem, amém, que bom. E alguns de vocês são ministros, alguns de vocês são líderes. Não, pastor, a gente quer ficar ali sentadinho. A gente gostaria que o senhor assim nos tratasse como crentes normais. Eu digo: vai embora que é melhor para vocês. A irmã disse assim: ai, pastor, eu disse: a senhora crê que um peixe engoliu um homem e ficou com ele 3 dias na barriga e depois vomitou esse homem? Ela disse: claro, Jonas. Eu disse: como é que a senhora quer ser normal acreditando numa loucura dessa? A senhora quer ser um crente normal? A senhora crê que 3 milhões e meio de pessoas aproximadamente andaram no deserto sem comprar uma sandália, que o pé crescia junto com a sandália crescia junto com o pé, sem comprar uma peça de roupa, sem comprar uma marmita? A senhora acredita nisso? Ela disse: ela já estava chorando. Claro, pastor. Eu digo: como é que a senhora quer ser normal, mulher? A senhora é louca que nem eu. A senhora é uma bem-aventurada. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Agora, por que você pode crer que Deus pode fazer com o povo no deserto e não pode fazer para os nossos dias? Por que você pode crer que Deus pode fazer com Abraão e não pode fazer com você? Sabe qual é o problema? É que você não deu o que Abraão deu. É que nós queremos desfrutar dos mesmos benefícios, mas a gente não vive. Para nós não tem o mesmo preço, porque a gente vive agora na graça. E a gente romanceia a graça. A graça não é um tapete que eu escondo coisas embaixo. A graça não tem a ver com você, tem a ver com Ele. A graça é uma escada rolante. Não sou eu que subo ela, é ela que me sobe. Eu entro nela e ela me leva. Isso é graça. Enquanto eu não entender isso, irmãos, eu vou querer estar provando para Deus algumas coisas todo dia. Todo dia eu vou querer fazer uma coisa para Deus aprovar e dizer: está aprovado, hoje você passou. Não, eu tenho que aprender que o poder dele se aperfeiçoa na minha. Enquanto tu estás fraco, tu estás.
E aí a gente olha para a igreja de Atos e diz: nós queremos uma igreja que nem a de Atos. O livro de Atos, irmãos, não denota uma igreja de como a igreja deveria ser. O livro de Atos não é para dizer como a igreja deveria ser, mas o modelo de como a igreja deveria se movimentar. Porque nossos dias não são os livros de Atos, são o livro de Apocalipse. Nós estamos lidando com uma igreja que pensa uma coisa que não tem, que acha que é uma coisa que não é. Então o livro de Atos não é para a igreja, não é um modelo para a igreja ser, é um modelo para a igreja se movimentar. Porque enquanto ela não tiver o mesmo movimento que Atos, ela não vai ser uma igreja relevante. A nossa necessidade é colírio, a nossa necessidade é roupa limpa, a nossa necessidade é ouro puro, a nossa necessidade é essa. Nós precisamos disso, amém? Você vai olhar para a Bíblia, o fundador da igreja, Jesus, fala na Bíblia, acho que 2 ou 3 vezes sobre a igreja. E não tem nenhum versículo na Bíblia que diz como você enche uma igreja, mas diz como a igreja toma uma cidade. A Bíblia não ensina você a encher cadeiras, ela ensina você a tomar territórios. A Bíblia ensina você a tomar a cidade, você tomar o que está na mão do valente. Ele diz assim: olha, você tem que chegar. Sabe qual é o problema? Jesus estava dizendo para eles: vocês acham que eu estou endemoniado? Não, vocês têm que entender que eu estou tomando território. Agora não adianta você querer tomar o território sem primeiro amarrar o valente. Aleluia! Esse é o trabalho da igreja. Deus deixou um modelo para a igreja se movimentar no mundo. Deus deixou um modelo para a igreja se movimentar no mundo. Se ela não está conseguindo se movimentar no mundo, o problema não é o mundo. A gente diz: o mundo está perdido. Não, quem está perdido é a igreja. Porque Deus deixou um modelo para ela se movimentar no mundo. E se ela não está conseguindo se movimentar, se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, a primeira igreja tem que ser dele. Se o inferno está prevalecendo na cidade, então não é Jesus que está edificando aquela igreja. Se o inferno está prevalecendo na cidade, não é Jesus que está edificando a igreja. Porque a igreja que Jesus edifica, o inferno não prevalece. Aleluia! E nós não vamos ficar fechados no domingo e o inferno tentando entrar. Não, é nós que estamos na porta do inferno tentando arrombar. Não é o inferno que está tentando entrar na igreja, é nós que deveríamos entrar no inferno. A gente diz: o inferno hoje entrou na igreja. Entrou porque a igreja não entrou no inferno. Jesus ressuscita e o primeiro lugar que ele vai, segundo alguns teólogos, é no inferno. Vai tirar da mão do diabo a chave da morte do inferno, vai levar cativo o cativeiro. Pegou o passarinho, a gaiola, levou tudo. Foi tomar o que é dele, foi pegar o que está na mão do diabo, que não é do diabo, foi dado à igreja, foi dado aos homens. Adão domine sobre todas as coisas, foi dado a Adão. A Bíblia diz que Deus o abençoou e disse: multiplica, ou melhor, frutifica, multiplica, sujeita a terra. Então existe um processo. Deus abençoou, depois diz frutifica, depois multiplica e depois sujeita. O problema é que a gente já quer multiplicar sem se frutificar, e já quer frutificar coisas que Deus não abençoou. Existe um processo. E quando você multiplicou, ficou bem, está bem, sujeita tudo, para que nada disso roube a gente de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Então o trabalho profético da igreja desses dias é isso, é decifrar o que Deus está falando e fazendo. Porque Deus fala por enigma. Amém? Deus fala por enigma. Se Deus quer falar com o rei, por que já não escreve? Você vai morrer, vagabundo. Por que escreve Mene, Tekel, Parsi? Para ninguém saber. Para que o homem profeta de Deus venha e diga: estás pego, vais morrer. Pesado fosse da balança e fosse achado em falta. Agora o reino vai ser tirado de ti e vai ser dado a outra. Por que não escreve tudo isso então? Para que escreve por enigmas? Para deixar a gente dependente dele para tudo, até para descobrir o que ele está dizendo. A igreja não pode se soltar de Jesus, ela não pode soltar da mão do mestre,
ela tem que andar na dependência. Deus fala por enigmas, e os homens desses dias, as mulheres desses dias, precisam entender, precisam decifrar isso. Nós precisamos discernir os espíritos. Amém? A nossa intercessão tem que mudar. Nós temos que saber o que é intercessão, o que é vômito da alma. Porque a intercessão não tem a sua alma junto. Tem pessoas que vão interceder, pegam o microfone e dizem: Senhor, tu sabes que eu sou. A intercessão não tem a ver com você. Às vezes, nós fizemos uma reunião de intercessão uma vez lá no Mevan. Eu fiquei do lado da cadeira só observando. As pessoas vinham muito mais vomitando a alma do que intercedendo. Quando você vai interceder, você diz para a sua alma: aquieta-te dentro de mim. Eu tenho coisas mais importantes para resolver do que os meus problemas, do que as minhas faltas, do que as minhas necessidades. Isso é muito pouco. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos acordar, irmão. Sacode quem está perto de você e chuta a cadeira dele e dá um soco não. Dá só um balanço nele e diz assim: Deus vai te pegar aí, cara. Ei, acorda aí, meu. Nós precisamos entrar nesse lugar. Pastor, eu já fui cheio. Não foi. Eu já fui cheio, hoje eu tô. Não, você não foi. É impossível que aquele que já provou o dom de Deus. O problema é que a gente vive na alma. Daí quando está sentindo, ele faz. Quando você tem que fazer para sentir, não sentir para fazer. No meu sentimento agora, eu queria estar com a Iracema lá numa pousada, descansando, tomando água de coco, comendo fundi. Não aqui pregando para vocês. Então a gente diz: eu estou muito feliz de estar aqui pregando para fazer. Eu queria mesmo estar comendo fundi na pousada, tomando água de coco. Mas eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu não sou fiel aos meus sentimentos. Eu sou fiel à minha aliança. Eu tenho uma aliança, e é por ela que eu vivo. Ou nós entramos nesse lugar de responsabilidade, ou nós vamos ser meninos levados por qualquer vento de doutrina, sempre correndo atrás de um novo mover. Qual é o novo mover agora? E quer saber, todo novo mover acaba um dia. Mover vira movimento, que vira monumento. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo isso. Às vezes Deus precisa parar algumas coisas na nossa vida. Porque Deus escreve mene, mene. Por que o Senhor não fala logo o que tem para falar? Não, porque os meus segredos são para aqueles que me temem. Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este Ele lhes fará saber a sua aliança. Segredos do céu. Segredos. Era isso que eles não estavam entendendo. Jesus estava se movendo pelo céu e dizendo: ele está endemoniado. Aí Jesus falou: os pecados dos homens são perdoados, mas essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, pessoas se movendo em Deus e a gente dizendo que ela está endemoniada, porque não entendemos o que está acontecendo. Jesus, vocês dizem que eu estou fazendo a obra de Deus por demônios? Vocês não estão entendendo os segredos do Senhor, irmãos. Deuteronômio 29, 29, tem um texto lá que dia que a gente entende e muda a vida da gente, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Revelação não é para pregar, é para cumprir. Quando Deus te revela, revelação significa revelar a ação. Quando Deus dá revelação, Ele está dizendo: eu vou revelar uma coisa nova aqui para você. Eu vou revelar algo para você. E sabe por que Deus revela? Porque Ele vai fazer.
Deus não revela só para falar. Ele diz assim: é assim que eu vou fazer. Te prepara. Deus não fará nada na terra sem revelar os seus profetas. Agora, Deus revela para a gente andar no padrão dele. Deus disse: eu vou destruir Sodoma, mas eu tenho que avisar Abraão. Tem que avisar meu filho. Ele chega lá, senta com Abraão. E ali foi o próprio Jesus. Tinha 2 anos que foram destruir Sodoma, mas quem foi conversar com Abraão foi o próprio Senhor. E o Senhor sentou com Abraão. E Abraão começou: Senhor, se tiver 50 justo, ele disse: não, com 50 eu não destruo. E se tiver 40, disse: 40 também não. E 30, foi baixando. E chegou em 10, parou. Porque quando Deus revela, é para mim andar no padrão dele, não no meu. Abraão não baixou de 10. E sabe por que Abraão não baixou de 10? Porque Abraão conhecia o padrão de Deus. E o padrão de Deus foi o dilúvio. E Abraão sabia que com menos de 10 Deus destrói. O padrão de Deus era até ali. Por isso que Abraão não baixou mais de 10. Abraão tinha uma amizade com Deus, irmãos. Ele não é pai da fé por acaso. Nós precisamos entender isso. E nesses dias nós vamos precisar